Ó, pessoas, eu tenho que perguntar sempre. Vocês viram a aula da semana de modificadores? Vocês entenderam a aula? Né? Vocês não viram a aula? Como é que tá o acompanhamento das teóricas? Beleza. Cê- tá, e vocês estão entendendo. Eu tenho que fazer mais uma aula de modificadores antes da escultura, que eu vou tentar fazer as duas aulas esse final de semana, tá? Eu não estou prometendo nada não, mas eu estou só comunicando qual que é o plano, né? Eu quero passar uma aula com os modificadores de simulação, o de tecido e o de colisão. Porque com o de tecido a gente adianta o processo de esculpir roupa. Então, para facilitar o processo de confecção de roupa e também para algumas coisas de asset, eu quero passar uma aula sobre a simulação de tecido e também um pouco sobre costura, né, dos modelos, antes da gente ir para a aula de escultura. Tem outros modificadores que ajudam, o sistema de partícula do Blender ajuda a povoar, tipo, o modelo com algumas coisas, mas ele é menos urgente que o de roupa, assim. O de roupa seria um pouco mais urgente, então deve ter mais uma aula de modificador antes de escultura na nossa playlist, tá? É, E provavelmente ela vai ser mais curta também, né? Então a gente vai ser mais curta também. Aqui, ó, o Daniel já mandou um modelo, ou mais, não sei, dois modelos. E aí eu vou abrir esses modelos e ver o que está pegando com eles, tá? E todo mundo que quiser subir modelos para a gente fazer aquela observação, né? Sobre os modelos, a pasta está aberta, o link está aí no bate-papo. Se você está vendo esse vídeo no futuro, não. Você tem que procurar em outras plataformas como Discord e tal. Se você é no curso de jogos, essa pasta fica aberta o semestre inteiro. Se você está fora do curso de jogos, eu não faço a menor ideia como é que a gente vai fazer. É, Mas aí eu vou abrir aqui os modelos e vamos ver o que, que acontece. Eu acho que aumentou o número de referência. Isso é uma coisa que eu acho que aconteceu. Eu tô com dois Blender abertos. Eu quero. Eu tô com um arquivo aqui que é da outra aula. Deixa eu fechar ele. Bom, tá, agora deixa eu abrir o seu. Que eu fechei ele sem querer. Eu não salvei ele, não. Eu só fiz o download. Gente, vamos na fé. Vamos na fé, vamos na fé. Que agora vai. Agora sim, tá abrindo aqui o. Deixa eu mudar o tamanho dessa janela aqui. Tá, eu vou fazer uma coisa, o Daniel. Deixa eu dar uma passeada aqui nessas referências. Pô, podia ter sido uma imagem oficial do filme, hein? Por que, senhor? Muito bom. Eu vou desligar elas um pouco aqui para poder ficar um pouco mais leve para navegar. E também eu tô dando atenção para a forma, né?
Então, para mim, interessa mais ver o relevo, né? E como funciona isso aqui. A musculatura ainda está com os relevos, assim, levemente estranhos, assim. Aqui, tá vendo como é que o brilho tá puxado aqui? Parece que tá um pouco espremido, né? Então, é, eu sei lá, talvez revisar, tipo, como que o caimento do músculo chega aqui, né? E, cara, eu faria menos relevo para simplificar a noção de relevo dele, assim. Então, você está fazendo alguns relevos aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, eu não sei se isso é intencional, tipo assim, esse dedo aqui tá mais fino que os outros, e o mindinho tá bem largo. É, eu faria com mais cautela o detalhe da fivela, parecer um pouquinho mais com uma. Eu trabalharia um pouco no design disso aqui. Então colocar pelo menos o detalhe de onde que sai o presilha, não sei. Porque é diferente quando a fivela tem a tampa, né? Então, se a fivela for a tampa, aí eu acho que é melhor concentrar no design que vem de decoração da tampa. Isso é muito comum country, né? Tipo, na cultura country, os cintos eles costumam ter uma placa por cima, assim. Agora, se o cinto ele é feito como um cinto tradicional, se você quer um cinto que tenha a cara clássica de cinto, tem que lembrar que o cinto ele é preso na, na, na lateral do couro, então ele não aparece dos dois lados, né? Ele aparece tipo assim. E a ponta solta do cinto é super interessante, talvez fazer ela. De novo, não tem resposta certa, mas é interessante. E os buracos aqui, ó, tá vendo? Eles estão muito grandes e muito próximos. E eles não têm uma decoraçãozinha ou um arrematezinho que talvez seja interessante colocar. Talvez. Não existe em cinto de verdade, não. O cinto ele deixa o buraco puro, mas talvez seja interessante. Como eu falei, eu vou fazer a aula de tecido para a gente poder falar sobre a coisa da roupa, assim. Porque o Blender ele tem umas ferramentas para você modelar a roupa e fazer a junção dela, assim. E talvez te ajude, assim, porque o caimento aqui do tecido, tipo, ele não está acompanhando a anatomia ainda, né? E a gente tem que pensar que talvez seja interessante, assim, fazer, de novo, às vezes menos dobras, mas dobras que representam melhor, tipo, o fluxo do caimento da roupa, assim. Então, deixa eu tirar esse colete aqui da frente. Aqui. Então, assim, se eu pensar que o volume dele, né, o volume desse cara anatômico é uma coisa assim, que está preso, a gente vai ter, na verdade, as dobras relativas aonde o cinto aperta, né, e aonde a roupa cai, assim. Não precisa fazer muita coisa, mas é interessante que você faça com comunicando alguma ideia, sabe? Então, assim, menos amassado, mas na direção mais um fluxo mais parecido com o da anatomia, talvez. Né? Aliás, vamos ver como é que tá essa anatomia, né? Pois é. Ainda tá estranho isso aqui, né? Isso aqui ainda tá estranho. Ainda tá faltando entender melhor o que cada relevo desse está representando mesmo, sabe? Ele não tá tendo
separação de tríceps, bíceps. Então, assim, ao que parece, você está interessado em fazer a musculatura mais realista, né? E aí, se vai fazer uma musculatura mais realista, a gente tem que olhar melhor, tipo, aonde que cai o volume da gordurinha, né? Se ele está um pouco acima do peso, então talvez fazer um pouco mais caído para cá esse relevo, né? Pensar que isso aqui é um volume mais inteiriço, né? Pensar nisso como um volume mais contínuo. Pensar que, de novo, o bíceps e o tríceps são dois músculos que vão estar existindo aqui. Talvez se concentrar em fazer melhor essa divisão desses músculos, pensando num relevo mais estufadão mesmo. Tá? Fazer melhor a quebra da clavícula. Porque assim, você pode fazer tipo esse mesmo personagem, né, com um design de pera e funciona, sabe? Tipo, se você fizer o tronco dele como pera e fizer tipo os braços encaixados igual boneco de stop motion, funciona, né? Então, de novo, eu tô falando isso porque eu tô supondo que você tá procurando uma musculatura mais realista. E se for uma musculatura mais realista, você tem que observar melhor quais são os músculos principais que você está desenhando. Então, esse músculo aqui e esse músculo aqui, Low eles. battery. Please charge. Deixa eu desligar minha caixinha de som que ela tá reclamando de Power bateria. off. Então, assim, tipo, esses relevos vão ser mais evidentes do que o relevo que você está colocando. Então, você está colocando o músculo meio que do meio da perna sobrepondo sobre os outros. E não é bem assim, na real, né? Na real, tipo, esses músculos aqui, eles tendem a ficar mais saltados e esse músculo mais pro centro. Então, e meio que isso, de novo, se a gente está fazendo caimento de roupa, é legal ter uma noção desses volumes. É legal saber, tipo, onde eles estão, né? Para poder definir isso aqui, tá? De longe, a sombra dos ossinhos dos dedos estão super interessantes, na real. Mas eu acho que você tem que pensar assim, tipo, né, projetar essa curva aqui, ó, um pouco melhor assim, você vai ver que seu dedo aqui tá bem compridão, sabe? Será que é isso mesmo, tá? Tipo assim, vou ajustar essa proporção também. Capa. Tá, deixa eu ver as outras coisas. Ó, isso aqui já é pensando em jogo mesmo, no que a gente vai ter que fazer depois. Talvez fazer isso aqui mais largo, sabe? Essa beirada da bota, fazer ela mais larga, pra a gente não ter que ficar preocupando com isso, entrada dentro do jogo. Ou seja, se ela for mais justinha com a perna, na hora de modelar, fazer um mapa de normal, fica mais fácil, tá? Então, de novo, se você puder, né? Se você achar que é possível fazer, às vezes, o mesmo design, só que em vez de fazer ele solto, assim, fazer ele inteiriço. Aqui, ó. Pô, faz a prótese encaixando bonitinho, pô. Faz a prótese encaixando direitinho. Aliás, faz né, tipo, faz o rolê bacana, assim, né? Tipo, já com o efeito que ele causa na musculatura da perna, sabe? O efeito exprimido. Porque isso aqui é uma coisa que é interessante. Se a gente tem, às vezes, por exemplo, a calça dele, em vez de ser uma calça ali embaixo, às vezes vai ser uma calça rasgada, entendeu? Então, assim, às vezes é interessante você experimentar essas coisas, porque tem que lembrar que escultura, gente, e modelagem high poly, eles têm um aspecto conceitual também. Eles não são, tipo, um tiro ao alvo que você tem que fazer já ao final, sabe? Você pode experimentar no processo. Deixa eu ver se tá vendo, deixa eu ver se tá vendo.
Ele tá abrindo aqui, gente. Só um instante. Esse aqui é uma imagem mais simplesinha, né? Não tem muito. Espero que esse aqui não tenha muito erro, não. Que ele é mais. Eu acho que o barato dele vai ser mais na pintura da textura do que na escultura, no final das contas. Porque é meio óbvio o que tem que fazer nele, né? Eu acho que aqui é só contraste, cara. É... a asa, na real. Talvez a gente volte nela. Deixa eu ver como é que estão suas referências aqui. Tá, você tem uma referência de asa ali. Aqui, ó. O padrão da de cima você seguiu quase que, tipo, na pinta. Mas embaixo, parece que você não acompanhou, não. E eu acho que é interessante esse padrão, que você tentar fazer esse padrão aqui, porque a coisa que existe na natureza são essas geometrias muito loucas, assim. Então talvez compense tentar fazer na asa de baixo. Outra coisa é o formato, né? É super interessante o formato dessa asa. Opa, deixa eu colocar aqui no box. Então, eu não sei. O, eu gosto desse formato mais projetado para frente, mais parecido com a referência, né? Porque acaba que a asa vira tipo uma informação, entendeu? Ou seja, isso aqui, ó, trabalha meio que em conjunto, sabe? Você tem tipo uma geometria principal. Essa divisão aqui, ó, ela acompanha inclusive o gesto, né? Ou seja, tem o mesmo gesto vindo em todos os lados. Então, eu acho que compensa refazer a asa de baixo. E eu acho que eu forçaria mais ainda esse contraste aqui, ó. Isso aqui, ó, esse encaixe da asa, tenta afinar essa asa sua, tenta fazer mais, tipo, como se fosse mais um gominho aqui da sua estrutura, porque ele tá meio que destoando do resto, sabe? E você tá perdendo um pouco desse barato aqui, que é legal esse vão, esse gomo, sabe? Então, assim, força esse contraste, exagera nele mesmo, sabe? Tipo, eu acho que vai ficar mais interessante se a gente puder ter esse mais exagerado, assim. E é mais pra cá mesmo, porque na cauda já é tão pequenininho. Esse pedaço tá super legal, assim. Eu gostei bem disso aqui. Dá pra marcar mais se quiser aqui, mas eu já acho que já funciona. E também vocês têm que ficar atento porque, assim, tem umas geometrias que são legais de fazer. Por exemplo, isso aqui pra silhueta dele é massa, cara. Vamos forçar, talvez, né, talvez aumentar, talvez. Vamos pensar, tipo assim, como que isso pode ficar combinando com a outra geometria, então talvez compense fazer uma coisa assim. Eu ainda acho que a parte de cima devia ser maior do que a parte de baixo. E eu não sei, eu ainda acho também que o contorno do rosto tinha que seguir uma lógica parecida com essa, onde você tem o relevo externo fazendo uma espécie de borda. Porque isso é uma coisa que está acontecendo aqui e que é super interessante. Então talvez valha a pena fazer esse tipo de alteração. Tá, acho que tá bom.
Vamos ver aqui a ordem das pastas. O Daniel foi o primeiro. Na sequência aqui na pasta, a pasta do Arthur seria a próxima. Do Arthur Diniz. Pessoas, lembrando que eu tô gravando a aula, então os comentários vão ficar no YouTube, tá? E, e a gente vai avaliar aqui esses modelos, né? Mas aí os comentários, se você perdeu algum ou se a conexão caiu, tem como você ver de novo. Lembrando que são comentários, são só sugestões, né? Tipo, muitas das coisas que eu falo, às vezes não condiz com o que você quer pro seu modelo, tá? Eu tento mais ou menos entender o que é o design que você está fazendo, né? E qual que seria, né, uma aproximação desse design pretendido. Deixa eu ver se a referência aqui é o Alex. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, então ele tá retinho, tá. Tá. É... Tá. Uma coisa que eu acho que vale a pena experimentar é forçar um pouco, talvez, essa geometria daqui, ó. Eu acho que talvez valha a pena, tipo, forçar ela um pouquinho para fora. Parecer mais uma estrutura mais aberta aqui, tá? Tem uma coisa no lado dele, tem um negócio meio que me incomodando. É... Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque a coisa parece que tá exprimida, sabe? Ela não parece que ela tá acomodada, assim. Não parece que ela foi modelada para ser assim. Parece que não foi ajustado ainda. Porque essa sombra aqui, ó, é uma sombra legal de ter, né? Ou seja, você quer forçar essa sombra, né? Ou seja, você quer manter essa força de sombra. Se fizer essa alteração aqui, ó, de jogar isso aqui pro lado, meio que já pode resolver isso, entendeu? Se você fizer um pouquinho mais largo. Eu ainda gosto da ideia de pensar em como que força a geometria mesmo, ou seja, como é que eu forço isso aqui. É... Então, assim, eu vou falar para você tentar pensar em simplificar umas formas. Não porque eu não quero que tenha os detalhes, mas é que eu quero que a silhueta fique um pouco melhor, assim. É... Então, talvez simplificar alguns dos cortes, tá? Tem um negócio no seu desenho que eu achei legal no seu desenho, mas que não sobreviveu.
você tem que lembrar de dar o cage, né? Para poder ficar mais fácil de controlar, né? Aqui, ó, o seu modelo. Deixa eu tirar essa referência daqui. Seu modelo, para ter cortes de quina, né, ou seja, para ter os cortes mais angulosos, você tem que fazer o Shift E para poder ligar o Crease, ou você tem que cortar sem medo de ser feliz. Né? Ou seja, você tem que ir lá e cortar tipo, sem receio do que isso vai gerar, entendeu? Mas uma coisa importante é que a gente não perde por causa né, da subdivisão de perfis, a gente não perde o que já era sabido no low poly, assim, que você tem que ter um certo controle do flow dos cortes, assim. Então, por exemplo, se eu quero que esse queixo seja mais para frente, né, ou mais para baixo, mas ao mesmo tempo eu quero que ele seja mais afiado, então assim, o meu low poly meio que já tem que trazer isso, entendeu? O meu low poly já tem que ter, ou seja, a gente não perdeu aquela relação com os cortes. Ou seja, aquela relação onde os cortes fluem pela malha, né, ou seja, onde esse corte provavelmente fluiria até aqui, ó, isso aqui não se perde, entendeu? Ou seja, essa noção de que os meus cortes eles têm um certo fluxo, né? Ou seja, eu vou ter um fluxo de maxilar, eu vou ter um fluxo de crânio, sabe? Eu vou ter um fluxo de meio de cabeça, né? Tipo, um fluxo de pescoço. Isso aqui a gente não perde por causa do subdivide, assim. E, como eu falei, às vezes no subdivide você precisa de mais cortes para poder manter a curva, né? Ou seja, se eu quero fazer essa curva aqui, eu obviamente vou precisar de mais cortes do que esses que estão aqui. E o subdivide ele vai só arredondar isso. Então o seu low poly talvez precise de mais cortes mesmo. Tá? E não esquece de usar o crease. Se você está fazendo um design mais geométrico, então você pode usar o crease à vontade. Tipo, só o crease aqui, ó, já vai resolver parte do que eu quero, sabe? É porque, na verdade, seu design ele é mais afiado, tá vendo? É só escolher uns cantos e testar mesmo. A gente ainda vai passar por uma etapa de escultura, sabe? Então, assim, você ainda vai tratar a escultura disso aqui. Então, eu acho que vale a pena você. Né? Outra coisa, a gente está procurando sombra. é, A gente está procurando, tipo, sombra, como que as coisas se projetam com essa sombra, né? Então, põe um shade smooth mesmo no modelo, tá? Pra você ver realmente aonde tem umas sombras estranhas. Tipo, isso aqui, ó, tá super afundado, ó. Mas ele não tá, tipo, afundado como se fosse, tipo, um bloco de expressão, sabe? Ele tá afundado, tipo, carro amassado, sabe? A sensação que tá dando. E deixa eu ligar a referência de novo. Igual eu pensei, no seu desenho você tem a sugestão do corte. Então, cara, a gente tem a faca, a gente tem a faca, meio que você pode usar a faca agora, sabe? Você não tem por que não usar a faca, né? Então você pode vir num pedaço do modelo, né? E, e passar essa faca aqui, ó. Eu vou inclusive fazer um. Eu não gosto
desse espremidinho aqui, ó, mas eu acho que não vai dar ruim não. Ó, tá vendo como é que ele tá ganhando é cortar um modelo. Porque, na verdade, se eu vier com o loop cut toda hora para cortar um pedacinho, se toda hora que eu precisar de um pedaço eu vier com o loop cut, eu estou dando corte demais no modelo. E às vezes eu preciso só de um pedacinho. Né? Ou seja, às vezes eu preciso só marcar mais uma sequência de corte num pedaço do modelo. Então, assim, eu posso vir com a faca para gerar, tipo assim, o corte que eu preciso e gerar o relevo que eu estou querendo, entendeu? Aliás, eu vou fazer inclusive um merge aqui. Não precisa preocupar com nada, cara. Preocupa com nada. Não é hora de preocupar com. Agora é hora de achar a sombra, entendeu? Agora é hora de achar a luz e a sombra. Então, aqui eu acho que dá para ser o loop cut. De novo, eu não tô falando não é para usar o loop cut. É só escolher melhor onde que você está usando cada uma dessas coisas. Grab X. Grab X. O que está acontecendo aqui? Ah, você tem face interna, né, maluco? Você tem face interna. Você não vai conseguir ver o que eu tô vendo. Pera aí. Como é que eu desligo essa galera toda? Onde é que tá essa referência? Olha por que eu fico invocado com vocês. Olha onde é que tá a referência que eu quero desligar. Tá dentro de Lu, não tá dentro de referência. Aqui, ó, tá vendo? Você tem face lá dentro, ó, que vai atrapalhar o seu subdivision. Isso aqui, ó, tava assim porque você tem uma aresta aqui no meio do seu modelo que você não apagou. Deixa eu desligar aqui. Então, essas coisas interferem no modelo, sabe? Pensa mais no design de superfície. Não preocupe em fazer a parte. Se você não vai modelar a parte dentro da boca, se você não vai fazer a parte dentro da boca, cara, preocupa mais em fazer essa superfície do que fazer esse miolo. Esse miolo pode te atrapalhar demais agora. Agora, se você for fazer ele abrir na boca é outra história, né? Porque isso aqui, ó, igual esse cara aqui, ó. Ele tá gerando a quina ali pra mim. E não é meu corte aqui de superfície. Então, cara, vai ser difícil demais de controlar esse modelo se você está fazendo a parte de dentro toda costurada aqui. Ó. Aí, cara, tem santo para rezar para isso não. Né? Então, quando você for fazer esse relevo, se preocupa só com a dobrinha, cara. Preocupa só, tipo assim, eu quero fazer a dobrinha, você vai fazer só o suficiente. Só o suficiente para a dobra existir. Tá? A gente está fazendo design de superfície. De novo, a gente não tá, eu não estou preocupado com esses personagens abrindo a boca agora. Tá? Eu estou preocupado mais com a gente achar isso aqui, ó. A gente não tem nesse semestre, a gente não tem expressão
Então essa não é uma preocupação desse semestre. Essa é uma preocupação do semestre que vem em atuação e expressão. Que é quando a gente vai preocupar com modelar o lado de dentro da boca. Tá? Agora, eu quero que vocês acertem uma boa superfície, ou seja, eu trazo uma sombra bonita. Tá? E se você tiver algum motivo muito forte para abrir essa boca, tá? Você vai me avisando depois, porque aí a gente vai ter que correr com alguns conteúdos para você poder fazer isso, né? Porque aí é todo um trabalho. Ou seja, você vai ter que modelar provavelmente as peças primeiro, para depois a gente fazer a emenda. Ou seja, você teria que fazer provavelmente cada um desses blocos aqui separado para fazer a boca. Ou seja, você ter certeza que você modelou o céu da boca inteiro, a dobra inteira, e aí isso vai emendar num espaço aqui. Você desenhou a boca, parte de dentro da boca, e depois a gente vai provar com emenda. Ou seja, talvez você tenha que fazer em 3 etapas. Tá? Mas, de novo, isso não é uma preocupação desse semestre. Então, eu concentraria em tentar fazer sombra bonita. Sombra bonita é a meta. Você entende sombra bonita, Arthur? Tá. Depois do Arthur, deixa eu remover aqui o Arthur. Mas você viu o que eu fiz ali para eu dei uma limpada nessa topologia e comecei a definir uns cortes especificamente onde eu quero quina. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a topologia, ou seja, vai limpar os cortes que estão te atrapalhando. Tá? Ó, na sequência de horário aqui, ó, a gente tem a Desirê. A Desirê tá aí? Você tá tentando estar aqui? Mas eu tô gravando, viu, Desirê? Então, se precisar, depois você vê a versão gravada no YouTube. E ele já está aberto aqui, ó. Pessoas, eu estou supondo pelo tipo de design que vocês estão mandando para mim. Lembra? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não acho que eu tenho razão nas coisas. Vocês sabem que, tipo assim, eu tô sempre tateando, né? Então, assim, quando eu olho esse tipo de estrutura aqui, ó, eu tô supondo que é uma anatomia realista, tá? Eu tô supondo que o que se quer fazer com isso aqui é realismo, né? Pode ser que eu esteja enganado, tá? Pois é, aqui, ó, o que eu vou falar para você fazer? Se você está tentando fazer realista, nossa, isso não. O que a gente já viu no low poly, gente, a gente não perde, tá? Ou seja, fazer esse design no low poly já ter as curvas corretas. Isso aqui, ó, que a gente tem aqui, isso que a gente tem aqui, ó, que são essas faces com uma densidade muito larga, que depois vão numa densidade muito estreita, são essas coisas aqui, ó, tá vendo? São essas coisas aqui, ó, que vão gerar sombras estranhas. E que vão fazer seu modelo afastar um pouco do realista e ficar mais difícil de controlar. Outra coisa é que se você está fazendo com peças, para essa etapa de blocagem, talvez seja interessante fazer os objetos separados. Sabe? Pensar que cada pecinha que você está fazendo, você pode ir lá e editar ela sem problema, tá? Porque o Subdivision ele engana, o Subdivision ele engana pra caramba. É, Então você perde controle do flow da sua malha. A gente não pode perder o controle do flow da malha, porque senão a gente gera sombras que são sombras estranhas, né? Ou seja, sombras que não parecem com a anatomia correta, assim, tá? Outra coisa,
Cadê? Deixa eu ver essas referências de anatomia. Cadê você? Hum, não. Pois é, aqui você tem umas coisas que vão ser meio malabarismo, né? Porque você tem. São pessoas muito diferentes que você está colocando. Então, por exemplo, aonde o nariz dessa daqui tá e o olho dessa daqui tá, talvez não coincida com onde o olho dessa aqui e né, o nariz e a boca. Então, assim, você tem que ficar atenta para ver se isso tá encaixando, tá? E alinhado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem no Annotate, você tem uma opção de linha reta que meio que dá para fazer tipo umas marcações para você ver tipo assim se tá alinhando, por exemplo, canto do olho com canto do olho. Tá vendo como é que tá fora? Tipo, canto da boca com canto da boca. Tipo, as duas estão sorrindo, queixo. Então assim, você tem que fazer umas compensações na hora que você estiver fazendo o modelo para tipo assim, porque você não tem uma coincidência entre os modelos. E você está colocando eles, eu vou reabrir aqui, ó. Esse cabelo não, eu quero frente e lado. E você está colocando encaixando, né? Ou seja, na hora que eu encaixar de um lado, vai desencaixar do outro. E apesar de você estar fazendo encaixado, você não está encaixando o seu design. Então você está com um problema, você está acumulando problema, que é tipo uma bola de neve. Então, assim, para facilitar a sua vida, a minha sugestão é: não põe o design do lado. Tá? Não põe ele do lado, não. Já que você não está podendo seguir ele, põe ele à frente ou põe atrás para observar, tá? E se você puder, tipo, desenhar o contorno aqui externo, pois é, mas esse aqui eu acho que vai te ajudar a dizer, porque aqui, ó, o que acontece? Para você localizar melhor onde estão as coisas e as proporções, né? Eu acho que talvez seja interessante você tentar marcar certinho aonde estão as estruturas, porque na hora que a gente olhar no seu, a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, sua bochecha está colando com a beirada do nariz, mas tem uma distância, né? Ou seja, existe uma distância entre a bochecha e o nariz, e existe também um afunilamento da testa em relação ao nariz. Também existe uma posição do olho, porque na verdade a bolinha está aqui, mas a pálpebra está para baixo, então existe uma diagonal. A boca tá, cara, a boca tá ok. Isso aqui até pode funcionar, mas eu acho que falta um pouquinho de sombra definida aqui, ó, do queixo. Ou seja, falta um pouquinho de corte para definir o maxilar. Mas o mais importante é que, de novo, a gente não tem que preocupar com a topologia, mas a gente também não pode ignorar totalmente ela, entendeu? Você não pode ignorar que esse zigue-zague que você está fazendo aqui com a topologia está gerando sombras estranhas, ou seja, está gerando umas sombras esquisitas. Então, faz o low poly acompanhando primeiro, antes de entrar com o Subdivision Surface. Tenta evitar esses cortes muito alongados assim. Tipo, tenta evitar isso aqui. Tenta evitar também áreas muito grandes com pouco corte. Sabe? Tenta evitar tipo, uma variação muito grande de densidade de um corte na sequência do outro. Tenta fazer gradativo. Porque vai te ajudar no processo, tá?
e considera fazer as peças separadas, ou seja, faz uma boa perna. Ou seja, aqui, ó, eu vou separar todo mundo de uma vez só, né? Então, eu tenho uma opção que é o separate por parte solta. Já separa todo mundo aqui pra mim, ó. E aí você ajusta realmente, tipo, o que que é o crânio, sabe? E, e tenta marcar nas suas referências, tipo, se você não sabe, por exemplo, aonde que está o crânio dela, se você não sabe onde está o crânio, acha uma foto que tenha. Se você não sabe onde está a orelha, acha uma foto que tenha, tá? E coloca aqui. Porque eu tô supondo aonde está o pescoço dela, mas só Deus sabe se tá mesmo, tá? Porque, na verdade, você não está errando tanto na forma, é mais na localização da forma. Então, por exemplo, você fez a curva da testa, mas ela está um pouco projetada para frente, então ela está com a cara meio achatada aqui, ó. Então sua cara estava meio plana aqui, ó, e não estava fazendo essa diagonal. Pois é, põe ela aqui, ó. Cadê? Lado careca. Aí, tá vendo? Mesma coisa. Bom, esse é um cara. Pega uma moça de cabeça raspada, tipo. E também você não tá seguindo, entendeu? Você tá com a imagem, mas você não tá, tipo. Isso aqui, ó. Você não tá seguindo muito. Ah, não, você acha? Se você procurar umas meninas de cabeça raspada, você acha. E tem a atriz também, tem imagem de filme, você acha, tá? Mas dá uma. Gente, eu não quero pegar esse cara. Por que você fica querendo pegar esse cara? Deixa eu trancar a imagem. Você pode fazer a orelha com uma pecinha também, tá? É bem diferente, né, a cabeça desse cara em relação à mulher. É bem diferente a relação. Mas ainda assim a gente acha uns pontos comuns, assim, ainda dá pra achar um terreno comum entre um e outro. Mas é porque quanto mais tradução você tem que fazer desse design, mais complicado vai ficando para você. Ou seja, é, já que você está tentando ir para uma coisa mais realista, né, dá uma olhada também em imagem de anatomia. Eu vi que você tem uma aqui de músculos, né? Vê se você acha também, tipo, visto de lado, né? E essa daqui, ó, ela tá em ângulo, tá vendo? Então você tem que ficar atenta, porque essa daqui, ó, ela não tá centralizada, né? Ela tá em ângulo. Então você tem que ter uma observação disso, tá? Aí, se você não sabe o nome certinho, então a gente vai primeiro pesquisar o nome certo da coisa que você está procurando, entendeu? É, Então, assim, a gente vê o que que é a coisa que você quer, entendeu? Um pouco mais levantado aqui essa imagem. Tá vendo? Aqui, ó, essa imagem, ela tá em ângulo. Então, esse osso aqui, ó, ele tá muito reto. Mas eu tô vendo ela de baixo também. Ou seja, ela tá olhando para cima, né? Ou seja, se a gente for pensar aqui na estrutura desse personagem aqui, ó, ele tá todo em ângulo para cima. Então é como se eu estivesse abaixo dele. Porque eu tô abaixo, eu tô vendo uma curvatura diferente disso aqui se eu tivesse frontal. Então, às vezes tem que observar isso também. Esse aqui tá bem espremidinho, ó. Esse aqui tá bem espremido.
tem uma outra coisa que dá pra ver, ó. Você pode tentar fazer também o volume dos músculos, se você quiser. Porque o braço, se você fizer, por exemplo, esse volume aqui de músculo, entendeu? Esse volume aqui para a parte do peito, que são as nossas faixas musculares mesmo, né? Esse volume aqui pro braço, né? A gente começa a ter um... Ou seja, você tem uma forma para o ombro, você tem uma forma para o peito, você tem uma forma para o pescoço, sabe? Uma forma para o trapézio, sabe? Então, esse aqui, ó, por exemplo, se você puder modelar esse volume, sabe? Que é o volume dessa musculatura aqui, ó. Isso aqui, ó, é o mesmo volume desse aqui, ó. Pam, pam. Entendeu? Se você puder fazer isso aqui, ó, você vai começar a entender cada pecinha que compõe o corpo, tá vendo? Tipo esse músculo, né? Porque são placas, né? Ou seja, os músculos são placas. Por exemplo, isso aqui inteiro é uma placa, ó. Só que a gente pode puxar ela até aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui como uma placa. Tá vendo? A gente pode fazer da coluna para cá. A mesma coisa a gente pode fazer uma placa para isso aqui, ó. Aqui geralmente a gente tem uma outra placa também. Então, se você pensar nesse volume geral, ó, tentar localizar e entender esses volumes gerais no seu modelo, por exemplo, aqui o braço ele não está encaixando do jeito que ele encaixaria mesmo, porque o braço ele encaixaria dentro de um músculo que não está representado aqui, né? Então, na verdade, eu teria a musculatura do peito, né? Eu teria a musculatura do peito fazendo essa curva aqui, ó, né? E colando a clavícula. E por cima disso aqui eu tenho o volume do ombro e só aqui que vem o braço. Né? Ou seja, se entender essas placas é interessante. Eu não vou nem preocupar demais, não vou deixar você fritar com isso aqui, Desirê, porque existe gerador de anatomia masculina e feminina para o Blender e para software 3D em geral. Então, se a gente agarrar demais, a gente pega um desses softwares de geração de anatomia e usa ele na alta, tá? Tipo, porque isso é um trabalho difícil, isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa que leva tempo. Mas eu acho interessante você tentar, de verdade. Não preocupa igual eu falei, não preocupa tanto em refazer essa anatomia partindo dessa lógica de fazer os blocos, não preocupa. Porque se ficar apertado na hora de chegar na escultura, a gente abre o software de gerar anatomia e a gente gera ela. Mas o estudo vai ser muito útil para você na hora de esculpir, entendeu? Então eu acho que vale a pena você tentar. Né? Você pega aqui no Blender e pede para ele gerar um material randômico, para ele colorir as pecinhas para você, e você vê que legal que é. É tipo fazer um puzzle, sabe? Aí o que eu vou falar é o seguinte: usa placas mais inteiriças, tá? Na hora que você fizer isso, por exemplo, em vez de fazer cada gomo do abdômen, pense em fazer, tipo, é, é, o bloco do torso mesmo, e isso aqui a gente pode esculpir, ou seja, isso aqui a gente pode tratar como um bloco geral, você não precisa fazer para todos os músculos. Né? Quando fizer a perna mesmo, por exemplo, esse volume aqui, que é o volume principal, né, da perna, eu acho que ele pode ser um estudo e esse aqui pode ser outro, né? Exato, exato, exato. Quer dizer, tipo, é mais tentar entender a forma, entendeu? Tentar entender, tipo, o que que é o volume. Então, em vez de fazer cada faixinha disso aqui, você entender que, tipo assim, existe essa massa da perna e tem esse músculo da batata, entendeu? Tipo, você tem essa relação aqui. Se a gente for olhar de trás, né, você pode também, por exemplo, se você não quiser fazer todo
todo músculo aqui, você pode pensar em fazer essa parte que é a parte do tendão, né? Que vai ser exatamente a mesma parte que essa aqui, né? Para depois chegar nas peças do pé. Então, e aí você vai, e sem contar que você vai estudar o que que é a anatomia da coisa, né? Ou seja, com isso você começa a realmente estudar a anatomia. Isso vai te ajudar a fazer, igual eu falei, você vai fazer uma coisa mais realista, né? Ou seja, isso vai te guiar num processo de uma criação mais realista. De novo, você tá com uma compreensão do volume, sabe? Eu acho que é só a gente tentar dar um passo para frente. Eu não acho que você não está entendendo o volume, eu acho que a gente tem que limpar um pouco o trabalho para você entender melhor, né? Que foi a parte que eu falei dos cortes. E fazer, às vezes, mais peças que você consiga editar melhor também, tá? Então essa foi a Desirê. E a gente tem o Arthur Gazinelli. Enquanto faz download, eu vou beber uma água aqui. Vocês escutam bebendo água? Gente do céu, tá proliferando aqui. Pera aí. Deixa eu. Eu não sei porque eu fico usando o pad. Eu tenho um mouse aqui. Vamos usar o mouse. O mouse é mais fácil de lidar. Você tá com bastante modelo aqui. O que tá acontecendo, Arthur? Qual é que é desse tanto de modelo que você colocou aqui? Pois é, mas seu rig tá alinhado aqui, não tá não? Tipo assim, Gente, uma coisa que eu tenho que lembrar vocês é, vocês estão fazendo vocês estão fazendo o boneco low poly, às vezes é mais interessante você deixar o rig aqui, ó, do que tirar o rig de perto, tá? Não perde o rig de referência, não. Pra gente poder realmente ter acompanhar, assim. Tá? Não, é complicado você deixar o rig fora, porque, em teoria, né? Deixa eu posicionar isso aqui em zero. Tipo, em teoria, você está realmente coincidindo o corte do joelho aqui, né? E se você mexer isso para lá e para cá, aí você perde um pouco a direção do corte. Aqui você até que tá bem seguindo, assim. Não tá tão fora, não. Então, por exemplo, aqui eu sei que vai ter um corte do abdômen, né? E não tá tão fora, não. Talvez seja um pouco mais baixo, assim. Talvez isso aqui seja um pouco mais baixo, não muita coisa, tá? E isso aqui talvez seja um pouquinho mais arredondado, né? Esse aqui ele afunila mais assim, né? É, esse aqui também talvez seja um pouquinho mais estufado e tal, né? É, aqui, ó, na hora que a gente vai pro topo é que a gente vai ver o rolê estranho. De novo, eu tô mantendo o rig aqui. Isso aqui, ó, tá bem quadradão, hein? Porque esse aqui é o ombro, né? Esse aqui é um músculo, não é isso? Porque esse aqui, ele é uma peça. Porque ele é uma peça, meio que dá pra. Pois é, aqui eu acho que só tá meio. Cara, imagina mais formatos de gota, formatos de ovalados, entendeu? Para essas coisas musculares. Imagina sempre.
formas alongadas, formas de gota, sabe? Pensa que musculatura ela vai seguir um flow meio assim, tá? Então na hora que você estiver puxando os modelos, você está sempre procurando essas formas. Esse aqui, ó, ele podia ser quadrado, né? Esse aqui não tem problema se ele for, tipo, porque ele é ombreira. E não tem problema nenhum se a ombreira for quadrada. Tipo, ela tá tudo ok. Se ela fosse, não ia ter problema, porque ela é uma coisa mais mecânica e tal, tá? Eu faria ela, inclusive, um pouco mais estufadinha. Eu faria ela um pouquinho mais estufadinha. Exatamente para ter uma acomodação melhor ali pro movimento do braço, assim. Pensando que as coisas movem em círculo, né? Ou seja, você tem um movimento que é circular para lá e para cá, né? Ou seja, você tem um movimento circular que é para lá e para cá. É interessante você, às vezes, fazer um design que parece que acomoda com esse movimento. De novo, é só sugestão. Isso aqui é a bunda dela. Oh, meu Deus, isso aqui é a bunda dela. Mas tem um vão aqui, meu filho, que tá tão largo. De novo, mesma coisa. Eu acho que você pode arredondar, você pode arredondar mesmo, sabe? Pensar na forma mais arredondada. E desenha mesmo, sabe? Usa modelo, mas é porque tá bem, aqui tá bem plano, tá vendo? Então parece que tá encostado em algo, sabe? Então assim, de novo, eu não tô falando que é o fim do mundo, tá, gente? É só porque a sensação que dá é que tá apoiado em alguma coisa. Isso aqui tá. Esse ventoso vale que tá aqui, ó. Esse ventoso vale que tá aqui. Você acha que você pode deixar ele mais suave também, assim. É, E nessa parte de blocagem, tenta fazer os volumes mais gerais. Aqui, ó, você tem esse amassadinho aqui. Tenta fazer mais o relevo geral primeiro, sabe? Tipo, da barriga tá até legal, na real. Da barriga tá até legal, assim, a curvinha. Eu até gostei. Mas aqui, ó, na parte de trás, você tem essa diferença Ou seja, a curva ela não tá acompanhando porque ela tá afundando aqui, ó. Ela tá fazendo isso aqui, ó. Fup. Então, eu acho que dá pra pensar com a mesma lógica, assim, de fazer a forma. Engraçado que de lado tá redondinho, né? Ó, ui! De lado tá redondinho. Aqui, ó, mesma coisa. Tenta arredondar isso aqui, ó. Tenta arredondar isso aqui. Tenta arredondar esse encaixe. Faz o osso do joelho. Ele vai te ajudar a entender o encaixe, esse encaixe muscular aqui, tá? Essa curvinha tá legal também, ó. A curvinha da coxa, geralmente ela é mais para dentro aqui, né? E ela tem essa volta aqui. Então aqui, ó, tá bem em ciminha, parece. A sensação que dá é que é bem por aqui mesmo. Aqui, ó, na perna, você tem o volume da batata que desemboca no tornozelo. Então, se você puder fazer isso mais inteiriço, entendeu? E aí você já consegue sugerir esse volume com o que você tem aqui de corte, entendeu? Já dá pra fazer. Mas são poucos ajustes, cara. Na real, tá bem tranquilo, assim. Eu não faria o pescoço dela tão projetado pra frente. Vai entrar a cabeça aqui e tal, mas eu faria a postura melhor. Aqui está projetando o pescoço para frente, você vai jogar a cabeça maxilar, ou seja, vai jogar projetado para frente. Vai parecer que ela tem um pouco como é que chama essa corcunda quando a gente tem? É lordose? Eu não lembro os nomes. Escoliose. Mas, enfim, tenta fazer a posturinha, porque essa postura quebrada é melhor a gente fazer na animação.
Se o seu personagem ele tem uma postura meio torta, assimétrica, isso é interessante a gente fazer na animação, porque a gente já faz todas as compensações de peso. E o modelo na pose de rig é legal fazer ele mais neutrão, assim. Eu tô achando o volume da palma aqui meio estreito, tá? Depois dá uma olhada. Eu não sei, tô com a sensação de que. Faz separado, faz separado. Faz separado, faz a palma separada separado mesmo. Tipo, aqui você fez meio que a palma, parte da palma junto da coisa, não, mas tenta fazer, tipo, o final do braço mesmo, aonde a gente corta no osso, tá? Ou seja, tenta fazer isso aqui acabando para você ter, porque na verdade essa palma interna tá tampando a palma que você tem que trabalhar nela. Ou seja, a palma que você tem que realmente trabalhar, ela tá um pouco escondida assim. E eu faria o contrário, na real. Eu trabalharia a mão, tendo certeza que eu fiz a mão e a palma certinho, ou do jeito que eu quero. Aqui é o seu dedão, ele tá bem compridão. Tem que ver o tamanho dele se tá legal mesmo, tá? E aí eu puxaria o pulso da palma para fazer a emenda. Ou seja, em vez de tentar fazer o braço entrando na mão, eu faria tipo o pulso nascendo da mão. Acho que faz um pouco mais de sentido. E ficar atento com essa curva aqui, ó. Tá? Na real, a palma da gente, ela tem essa curva, né, onde vão projetar os dedos, e essa curva ela vai aumentando à medida que vai afastando, né? É o que vai gerar, na verdade, o tamanho diferente de cada dedo. Então, fica atento com essa curva, que ela é bem importante, tá? E ela vai te ajudar a entender melhor esse relevo. Mesmo que você tenha que fazer a mão um pouco mais aberta a princípio, tá? Mas tenta pensar que o tamanho dos dedos é subordinado a essa curva, tá? Não é tanto tipo um dedo mais comprido que o outro. Pois é, se o dedão tá gigante no rig, mas tá animado, então deixa o dedão gigante. Não tem problema a gente ter um dedão gigante na vida, né? Deve ter pessoas com dedão gigante, não deve ser um negócio tão dramático, não, tá? Mas se não tiver animado e você puder arrumar e fazer uma proporção melhor da mão, beleza, tá? Aí ver o que tem no rig e o que tem na animação. Mas no geral o volume está bem consistente, tá bem fácil de chegar numa anatomia, vamos pôr assim, como vocês estão até agora puxando mais pro realismo, uma anatomia realista mais interessante, tá? Eu também faria na modelagem, onde você estiver usando mirror, põe o mirror primeiro, tá? E o subdivision depois. Tá? Tipo, primeiro ele faz as emendas e depois que ele arredonda, tá? Então fica atento na ordem dos modificadores, porque isso afeta o resultado. Beleza. Esse foi o Arthur. A gente tem meia hora, galera. Mais alguém aí com modelo para subir? A gente tem meia hora. Eu tô gravando. Tudo que eu falar nessa meia hora eu vou gravar, hein? A não ser se vocês fizerem motim, sair todo mundo andando debandado. Meu intuito é gravar até as 6h50. Tá. Vocês têm alguém tem modelo? Canta zerinho aí no bate-papo, quem tiver um modelo. Se não tiver modelo, eu vou fazer alguma coisa, hein? Eu não quero nem saber. Eu começo a falar das coisas de modificador. A vida é assim.
Apesar que é foda porque eu acho que não dá tempo nessa meia hora de falar do Cloth pra valer, assim. Senão até falava. Porque ele é bem legal e ele ajuda muito essas coisas de roupa que vocês estão fazendo. Ajuda demais se você puder usar a simulação em vez de fazer do zero, sabe? Ó, vocês estão quietinho. Será que o Teams deu pau? Será que o Teams deu pau? Ou será que. Ó, eu vou começar a falar. Ninguém tá manifestando. Eu vou começar a falar do Cloth aqui, tá? Se ficar muito legal, eu separo e publico à parte. Se ficar mais ou menos, eu vou deixar aqui mesmo, mas vou deixar na indicação do vídeo que tem o Cloth aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou criar um macaco, obviamente, né? Que é o modelo favorito do Dan. E vou criar uma malha que vai ser a malha de tecido, né? Para simular tecido, eu preciso de bastante corte, né? Então, eu vou colocar aqui uns 10 cortes. E isso aqui, ó, vai ser minha base para explicar sobre a simulação de tecido. Que é, na verdade, o nosso próximo bloco de modificadores, os próximos dois modificadores da nossa lista. Então, se você está vendo as aulas na ordem e viu as aulas de deformador, então eu estou, na verdade, na sequência aqui, ó, vendo o Cloth e o Collision, porque eu vou precisar dos dois para poder fazer o nosso teste. E isso é interessante pra gente, porque a gente vai pra escultura e esculpir roupa às vezes é meio manhoso. Até modelar a roupa às vezes é meio manhoso. E o Blender ele tem uma simulação de roupa que é um modificador. Se eu vier aqui, ó, e colocar, a primeira coisa que vocês vão notar aqui, ó, é que não tem nada para fazer aqui. Ele vai falar assim, olha, as configurações estão dentro da aba de física. Ele até deixa eu ir direto para a aba de física por aqui, ó. E aí? Mas, se você quiser saber onde é que a aba de física é, ela é aqui, ó. E ela tem todas as funções físicas do Blender. E como eu liguei o Cloth, ele já está ligado aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó, ele jogou o modificador fora, ó. Então o Cloth está, na verdade, na aba de físicas. E ele é essa lista gigante de recurso. Olha quanto recurso, tá? Já está simulando, na real. Se eu der play aqui, ele já está simulando. Só que ele é um tecido engomado, caindo, né, pela gravidade. Então, para que isso tenha alguma graça, eu vou fazer com que esse tecido trombe em algo. Então eu vou pegar o meu macaco aqui, ó, e vou criar uma colisão. E a mesma coisa, ele fala assim, olha, as configurações estão dentro da aba de física, eu posso ir direto para lá por aqui, ou eu posso vir aqui, e você vai ver que existe a opção de colisão marcada no macaco. E, obviamente, uma lista gigante de configurações, que eu não vou mexer nelas agora, mas eu quero só mostrar que isso aqui já traz para mim algum, algum conteúdo de simulação. Certo? Feio para danar, mas já é alguma coisa. Eu vou colocar um modificador de Subdivision Surface para ter mais cortezinhos na dobra. Mas eu vou querer também aumentar o número de cortes dele aqui. Então aqui, ó, porque eu tenho mais cortes, eu tenho mais precisão na minha simulação. Toda simulação que eu fizer,
como modificador, eu posso dar um apply. Ou seja, eu posso escolher algum momento da simulação que ele tocou aqui, ó. A simulação vai estar indicada em azul, né, onde ele processou ela. Eu posso pegar algum momento desse aqui, dar apply, e eu vou ter já a posição aqui dos vértices para trabalhar. Então, essa seria a nossa introdução. O que eu vou fazer na aula a seguir, na nossa próxima aula, vai ser entrar mais a fundo nas configurações e como que a gente pode usar ela para fazer alguns designs, como design de roupa, ou como é que a gente pode usar ela em outros elementos.